poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, começamos mais um programa em poucas palavras aqui nesta emissora e também através do seu dispositivo com o qual você está nos acompanhando neste programa de hoje. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Natsan Matias, apresentando mais uma edição do nosso programa e comigo o pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Tudo bem, Natsan. Saúdo também aí os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, através da rádio. Enfim, onde você nos estiver escutando, receba nosso abraço e as nossas orações para que esse programa seja uma bênção de Deus na sua vida. Conversão é uma palavra que muitas vezes incomoda porque ela destaca uma necessária mudança de vida, de comportamento, de atitudes. Mas o que é conversão? Muitas pessoas não entendem, especialmente aqueles que não são evangélicos, ficam com o pé atrás quando escutam, ele foi convertido, ele converteu, agora ele virou crente, não é? Então, como é que se dá essa conversão? Quem é que a produz? Vamos conversar sobre isso com o pastor Augustus Nicodemos. Me chamo Henrique Dimas e sou de Campina Grande, Paraíba, pastor. E ele pergunta, o Henrique Dimas, o homem se converte a Deus ou Deus converte o homem para si? É correto dizer que o homem aceita a Jesus? Pastor, essa é a pergunta dele. Tá certo. Falando em termos estritamente teológicos, a conversão é um ato humano. O que é que acontece? Deus primeiro regenera a natureza humana, regenera o homem, faz com que ele nasça de novo, e aí o homem se converte dos seus pecados. Significa, ele se arrepende de todos os males e erros e culpas e pecados que ele cometeu, e crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas antes dessa dobradinha, arrependimento e fé, que é o que nós chamamos de conversão, o nome já está dizendo, né? Você fazer uma meia volta, você vir na direção oposta. Você ia numa direção e você faz uma conversão, né? Você volta. A teologia sistemática chama isso de duplo retorno, né? Inclusive. Exatamente. Em que você abandona a vida antiga, abandona o pecado, você reconhece seus pecados, culpas diante de Deus e crê no Senhor Jesus. Então, isso é um ato que o homem faz. Só que antes dele fazer isso, e para que ele possa fazer isso, Deus regenera o seu coração. Então, a ordem da salvação é, primeiro, Deus regenera, segundo, o homem se converte a Deus, que é esse processo de arrependimento e fé. Sem haver a regeneração, que é um ato de Deus em que ele transforma a nossa natureza, em que ele subjuga a corrupção do nosso coração, capacita a nossa mente para entender, o nosso coração para crer e a nossa vontade para obedecer, antes que Deus faça isso, ninguém pode se converter. Então, por quê? Porque o homem está num estado de depravação total, ou seja, todas as suas faculdades, como pensamento, desejo, vontade, decisão, consciência, emoções, tudo está contaminado pelo pecado, a tal ponto que, por si só, o homem não pode crer, não pode querer, não pode entender, não deseja e não tem como se arrepender e se voltar para Deus. É necessário que primeiro Deus brilhe no seu coração, a luz do Evangelho, incline a sua vontade, é o que a Bíblia chama de chamado, né? Chamado eficaz. Deus o chama pelo Espírito Santo, de tal forma que o homem obedece. E essa obediência ao chamado de Deus é chamado de conversão. E é um chamado irresistível. Sim, há o chamado geral, que Deus faz a toda a humanidade pela pregação do Evangelho. Como, por exemplo, nas palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é? E outras, muitas passagens na Bíblia, onde Deus chama a nação de Israel, chama as demais nações
e as pessoas individualmente a abandonarem os seus pecados e se voltar para Ele. Esse chamado à conversão, ele é um chamado geral. Deus faz isso em bona fide, né? De boa fé, porque os homens são feitos à sua imagem e semelhança, foram criados por Ele e, portanto, devem obediência a Ele, não é? Mesmo estando mortos nas suas ofensas e pecados, mesmo sendo devedores. Deus, então, chama a todos a que se convertam. Mas o chamado que produz efeito, que é o chamado especial, é somente para os eleitos de Deus, aqueles que Ele, na eternidade, por motivos que só Ele conhece, resolveu separar de entre a humanidade e chamar pelo Evangelho e perdoá-los, justificá-los e recebê-los como filhos, né? Então, nesses o chamado é eficaz, ou seja, num determinado momento, o Espírito Santo, pela pregação da palavra, vai agir no coração daquela pessoa, transformando aquele coração, de forma que agora o homem não somente vai ouvir e entender o chamado, mas ele vai obedecer e responder, se convertendo do mal e se voltando em fé para o Senhor Jesus Cristo, Nathan. Então aí, nesse momento, começam a acontecer outras evidências dessa salvação, dessa conversão, obviamente. Sim, né? Sem dúvida, porque uma vez que o homem foi regenerado, ele nasceu de novo, Deus implantou no seu coração um novo princípio de vida, que é a vida do Cristo ressurreto. E pelo Espírito Santo, então, essa pessoa agora está habilitada pelo poder de Deus a seguir a Cristo, a fazer boas obras, a mortificar o pecado, a fazer o que é justo, o que é reto, o que é santo. É o processo que a gente chama de santificação, não é? Então, até isso é também por capacitação, graça, assistência, suporte da parte de Deus mediante o Espírito Santo. Então, a resposta que nós daríamos ao nosso querido ouvinte, como é o nome dele? Henrique Dimas. Henrique Dimas, de Campina Grande. Exatamente. Cidade bonita, viu? Só perto para João Pessoa, na Paraíba, que é a minha cidade, né? Então, a nossa resposta lá para o Henrique é que a conversão, estamos falando em termos de linguagem teológica, não é? Então, a conversão é do homem, mas do homem que foi primeiro regenerado por Deus, porque senão ele não tem como se converter, entendendo conversão como o ato da pessoa a se arrepender dos seus pecados e largá-los e se voltar para Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E tinha outra parte da pergunta, era sobre... É correto dizer que o homem aceita Jesus? Acho que foi isso que o senhor acabou de dizer, né? Nessa observação. Eu acho que a dúvida, Nathan, eu estou entendendo o que ele está dizendo, eu acho que a dúvida é causada pelo fato de que muitos pregadores, evangelistas, ao fazer um apelo aos seus ouvintes, ele diz assim, aceite a Jesus. Não é? A ideia que ele está passando, e às vezes ele passa isso de uma forma mais explícita, claro, outras vezes não, é que o pecador, no momento que ele quiser, na hora que ele quiser, não é? Ele tem controle sobre isso, né? Ele tem controle da sua decisão e da sua vontade e ele então aceita Jesus. Mas, à luz, né, de tudo que a gente conversou aqui, primeiro Jesus o aceita, né, no sentido de que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, primeiro fala no seu coração. Opera essa regeneração. Para que ele, então, o pecador já regenerado, possa crer em Jesus e receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, né? Tem gente até que abusa nisso, né, na pregação, dizendo, dê uma chance para Jesus, ele morreu na cruz, está aqui esperando por você. Tadinho, né? Dê uma alegria a Jesus, levante a mão, aceite Jesus Cristo. Esse tipo de apelo, ele pressupõe que a conversão, a regeneração, o arrependimento e fé, isso é uma coisa que o homem pode fazer por ele mesmo, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas a verdade bíblica é outra. A verdade bíblica é que o homem está no estado de corrupção, pecado e dormência espiritual, a ponto de que ele não pode ver, ouvir, crer, querer, se arrepender, absolutamente nada. Se Deus não vier ao encontro dele
e regenerá-lo, iluminá-lo, ele então não terá nenhuma reação. Ele é como um morto. Aliás, essa é a expressão, a descrição que a Bíblia usa para se referir ao morto, né? Aliás, ao pecador, ele está morto em ofensas e pecados, Nathan. É interessante que essa questão do apelo, que muitas vezes você escuta em algumas igrejas, mas há uma diferença, por exemplo, de você poder dizer, olha, a mensagem no final de uma pregação, por exemplo, a mensagem foi exposta, foi colocada, e se você está entendendo isso, é porque o Espírito de Deus está agindo aí no seu coração e está esperando que você faça a reação que ele coloca no seu coração. Eu não sou contra apelo, não é? Eu sou contra a apelação. É bem diferente, Tem uma história, Nathan, tem uma história interessante sobre Carlos Spurgeon, aquele grande pregador reformado, calvinista de 2 séculos atrás, século e meio atrás. Ele pregava para 5.000 pessoas todo domingo, né? E ele não fazia apelo para a salvação. Mas na segunda-feira, o gabinete pastoral dele tinha fila de gente que queria falar com ele e dizer que queria se arrepender dos seus pecados e mudar de vida e se tornar cristão, né? Quando Spurgeon morreu, a igreja, os diáconos da igreja elegeram um outro pastor no lugar do Spurgeon, lá para o Metropolitan Tabernacle, que era onde ele pregava na Inglaterra, elegeram um pastor que tinha métodos diferentes. E esse pastor, logo que foi eleito, foi pregar no púlpito de Spurgeon e tacou um apelo lá, né? E aí os diáconos se reuniram com o pastor depois para dizer, olha, aqui na nossa igreja nós seguimos o que o nosso pastor Spurgeon nos ensinou, a gente não faz apelo. Aí esse pastor disse assim, eu acredito que a gente tem que bater no ferro quando o ferro ainda está quente. Aí um diácono antigo disse o seguinte, olha, se Mr. Spurgeon tivesse vivo, ele diria que se o ferro foi aquecido pelo Espírito Santo, estaria quente até na segunda-feira seguinte. Eu ia citar exatamente essa frase, só não sabia que era Spurgeon. Era Spurgeon. Então, mas eu ia citar essa questão, exatamente, é isso mesmo. Pois eu acabei roubando aí sua fala, né? Que foi, eu sou só o apresentador. Olha, de vez em quando, por exemplo, eu me aventuro a responder alguma coisa lá no WhatsApp, alguém pergunta, e já passei o carão dizer, é o Augusto Nicodemos. Que isso, acho que você responde muito bem, irmão. Eu disse, tudo bem, eu vou passar para ele. Pois é isso aí. Então tá bem, exatamente. Uma boa ilustração, eu estava pensando nela aqui enquanto você estava dizendo, e quando nós falamos de conversão é sempre uma coisa mais complicada, porque significa nadar contra a correnteza, né? Em direção a Deus, e o mundo caminha numa direção oposta a Deus, e sempre o retorno é mais complicado. É isso aí, só pela graça. Exatamente, e aí a gente consegue. Que Deus abençoe a cada um, nós ficamos por aqui, até o próximo programa, se Deus quiser. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.